Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria, eu sou o pastor Getro Paiva. Eu vim aqui fazer parte do Congresso Marcados aqui na Siloé e tem sido dias maravilhosos. E eu estou muito feliz de poder chegar até vocês, esse ministério de homens Lute, né? Muito lindo esse nome, e poder deixar uma palavra, deixar algo que possa ministrar o seu coração. Aquilo que eu recebi do Senhor é aquilo que eu quero compartilhar com você. Quando você lê a Bíblia e quando você entende o propósito de Deus, você entende que Deus não nos fez para derrota. Isso é matricial na gente. Por isso que o nome de vocês é Lute. Por que a gente luta? A gente luta porque a gente não aceita a derrota. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o nosso Deus, Ele é um Deus vencedor. O nosso Deus não conhece a derrota. Então preste atenção, olha para as crianças. Uma criança não aceita perder, ela não admite a derrota. Ninguém ensinou isso para ela. É porque a criança, ela já nasce, é matricial, é intrínseco em nós o desejo de vencer, o desejo de conquistar. Isso faz parte da nossa essência. É por isso que quando você lê Apocalipse, você vai ler o tempo todo, ao que vencer, ao vencedor, porque no céu não entra derrotado, no céu só entra vencedor. É um desafio, não é? E o que eu quero falar com você é completamente uma coisa contraditória, é difícil de ouvir. Eu quero falar com você sobre um vencedor derrotado. Um vencedor derrotado. Como assim, pastor Getro? Como pode um vencedor ser derrotado? Eu quero citar para você algumas situações na Bíblia de homens que foram grandes vencedores, mas que foram derrotados em áreas da vida deles. E isso trouxe muita dor, muito infortúnio. Eu queria que você olhasse bem para mim e prestasse atenção. Será que existe alguma área, alguma circunstância na sua vida que você diz assim, eu estou perdendo, eu estou sendo derrotado? Primeiro lugar, eu vou te dizer três coisas. Primeiro, um vencedor lá fora, um campeão, um vencedor lá fora, mas derrotado dentro de casa. Exemplo, o grande rei Davi. Jesus é chamado o filho de Davi. Davi foi um grande rei. Ele matou o urso, leão, matou gigante, ele venceu batalhas, ele venceu o exército, ele conquistou um reino. Davi nunca perdeu uma batalha lá fora, mas Davi foi um derrotado dentro de casa. Ele foi um excelente rei, mas ele foi um péssimo pai. Ele viu um filho dele chamado Aminon estuprar a própria irmã, a outra filha de Davi, chamada Tamar. Ele viu Absalão revoltado, porque quando Aminon estuprou a própria irmã, Davi não fez nada. Davi era um homem leniente. Sabe aquele cara que diz assim, deixa como é que tá para ver como é que fica. E Absalão não se conforma com esse posicionamento, com essa passividade de Davi. E Absalão mata o próprio irmão Aminon. Depois Absalão, ele alimenta um ódio tão grande desse pai. Você imagina uma coisa? O Davi era campeão lá fora, mas ele tinha um filho que odiava ele dentro de casa. E esse filho diz assim, eu vou matar meu pai. Absalão teve relações com as próprias mulheres do pai, para todo mundo ver. E depois o exército de Davi tem que matar Absalão. Davi tem que sepultar o próprio filho que os homens dele mataram. Davi foi um campeão lá fora, mas ele foi derrotado dentro de casa. Deixa eu te perguntar, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder sua família? Quantos homens você conhece? Quantas pessoas você conhece que foi um grande vencedor lá na empresa? O cara conquistou fama, ele conquistou reinos, ele venceu batalhas, mas ele está perdendo o filho para o inferno, perdendo os filhos para as drogas. O casamento já foi destruído. Um campeão lá fora, mas derrotado dentro de casa. Segundo lugar, um campeão lá fora, mas um derrotado dentro de si. Derrotado pelos seus desejos, derrotado pelos seus apetites e pela sua alma. Um exemplo,
grande campeão, o grande gladiador chamado Sansão. A saga de Sansão todo mundo conhece, o homem das 7 tranças. O homem que com uma queixada, com uma ossada de jumento, uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Ele pegou um leão e ele rasgou no meio. O que destruiu Sansão? Escuta bem, não fica pensando que quem destruiu Sansão foi Dalila. A destruição de Sansão começa quando ele vê um mel num cadáver do leão que ele matou, e por causa do apetite dele, por causa do desejo dele, Sansão negociava qualquer coisa para satisfazer suas vontades. Ele abria mão dos princípios para satisfazer suas vontades. Então a queda de Sansão começa quando ele, por causa daquele mel, ele quebra a aliança que ele tinha do nazirado dele com Deus. Depois, Sansão, ele vê uma prostituta e ele vai ter relações com ela. Depois Sansão conhece Dalila. E aí nós sabemos qual é o final disso. Escuta bem, a unção que Deus deu para Sansão não era para matar ele, era para matar o inimigo, era para destruir o inimigo. Mas a mesma unção que levanta é a unção que derruba. Nunca foi propósito de Deus que Sansão usasse a unção dele para tirar a própria vida, para se suicidar. Por que Sansão faz isso? Porque Sansão foi um campeão lá fora, mas ele foi derrotado dentro dele, pelos desejos dele, pela alma dele. Oh, meus irmãos, quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós vencemos lá fora? Quantos de nós somos campeões, vencemos tantas batalhas, mas somos derrotados por causa das nossas paixões? O homem mais sábio do mundo foi Salomão. Ele se encontrou com Deus 2 vezes. Ele não se encontrou com o pastor Jeto. Salomão se encontrou com Deus 2 vezes. Sabe o que a Bíblia diz? Que Salomão se apaixonou por muitas mulheres. E no final da vida dele, as mulheres que Deus disse para Salomão não se casar, Salomão cedeu a essas mulheres. E o homem mais sábio do mundo acabou se desviando dos caminhos de Deus. Salomão chegou a sacrificar o próprio filho dele a Camus e a Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifício humano, e Salomão sacrificou um próprio filho dele aos demônios, a Moloque, a Camus. Por quê? Porque ele cedeu às paixões das mulheres estrangeiras que ele se apaixonou. Salomão foi o construtor do templo, ele foi um grande vencedor, mas ele foi derrotado pelas paixões do coração dele. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, eu ia falar 2 minutos, já estou falando todo esse tempo, aí não tem problema. Escuta bem, último lugar, um campeão para o mundo, mas um derrotado para Deus. Um campeão para o mundo, um vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. Como assim, pastor? Jesus conta uma história de um homem que pegou a herança dele e multiplicou, plantou, comprou fazenda, multiplicou. Ele diz, agora eu tenho muito, eu tenho ações, eu tenho fazenda, eu tenho prédios, eu tenho empresa. Agora eu vou comer, vou beber, eu vou folgar, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou comprar um iate, eu vou viajar para Nova York. Agora come, alma, bebe, folga. E Deus diz assim, você é um louco. Você é um louco, porque essa noite você vai morrer. E você juntou tesouro no céu, você juntou tesouro na terra, mas você é um pobre no céu. Você é um vitorioso para o mundo, mas para mim você é um derrotado. Você é um louco, você vai morrer essa noite. E você não conquistou nada para Deus. Você só conquistou coisas para o seu ego, para o seu bom prazer. Então, escuta bem, deixa eu te perguntar. Não tem problema você ser rico. Não tem problema você ter desejo de ter as coisas. A pergunta é, o que você construiu para Deus? Qual é o tesouro que você tem no céu? Do que adianta você ser um vitorioso no mundo e um derrotado para Deus? Eu termino dizendo o seguinte, a vida, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que a vida é uma corrida. Pensa na vida como uma corrida. Quando você está numa corrida, o que você quer fazer? Você quer cruzar a linha de chegada. Nós estamos numa corrida, logo nós vamos cruzar
a linha de chegada. A minha pergunta para você é: como você vai chegar quando você cruzar a linha? O que você tem para oferecer para Deus? Como é que você correu essa corrida? Como é que você viveu? 3 coisas. Um vitorioso lá fora, mas derrotado dentro de casa. Um vitorioso lá fora, mas um derrotado dentro de si. Um vitorioso para o mundo e um derrotado para Deus. Será? Pare e pensa comigo. Existe alguma área da sua vida que você está perdendo a batalha? Existe alguma circunstância na tua vida que você diz: pastor Jetro, é verdade. Eu já conquistei muita coisa, eu já venci muita coisa, mas eu estou perdendo aqui. A palavra de Deus para você é: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você e eu podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, em nome de Jesus, o verdadeiro amor lança fora o medo. Perca o medo agora. Enfrenta. Não fuja. Não finja que não está acontecendo. Não seja como Davi. Não finja que está tudo bem. Encara o problema dentro da tua casa. Pelo amor de Deus, não siga o caminho de Salomão. Enfrenta essa paixão. Resiste. Luta. Você não precisa terminar a tua vida derrotado. Você não precisa terminar. Não é projeto de Deus que você termine a tua corrida e diga: eu ganhei muito, mas aqui eu perdi. Não! Ainda dá tempo. Se você está me ouvindo hoje, ainda dá tempo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus te chamou para vencer. E eu libero sobre você uma unção de conquista. Você não vai parar, mas você vai enfrentar. E a vitória já é tua. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.